Ora, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar de mercado obrigacionista, ou parte macro também, e olhar um pouco para os mercados. Como vem aqui no título, portanto, as yields continuam aqui a assombrar os investidores, portanto, o mercado obrigacionista continua aqui a ser penalizado com o aumento das yields e faz com que alguns investidores, portanto, acreditem que a subida dos juros ainda não tenha terminado. Aqui como podemos ver, no gráfico do TLT, portanto as obrigações de longo prazo têm estado aqui a bater novos mínimos. Aliás, nós vamos ver depois com mais detalhe next station. Têm estado aqui, perdão, não é novos mínimos, mas sim em mínimos de 2006, 2007, e vamos ver depois com mais detalhe na X-Station. Antes disso, portanto, dados de inflação continuam a ser peça-chave para percebermos qual é que será aqui a trajetória e qual é que será a decisão então da Reserva Federal, embora tenhamos vindo a observar que tenha existido cada vez mais e continua a aparecer cada vez mais comentários dovish. A verdade é que ainda não há nada oficial a dizer que as taxas de juros já tenham terminado o ciclo de subidas e, portanto, isto levanta ainda algumas preocupações e aqui o prémio de risco, as yields, portanto, de certo modo acabam por ajudar também a toda esta incerteza. Posto isto, a inflação continua a ser peça-chave, como eu estava então a dizer, continua a existir aqui vários cenários, o pior cenário ainda assim muito abaixo daquilo que eram as taxas, os níveis elevadíssimos que vimos durante ou pós período da pandemia. E, portanto, continuamos ainda assim com cenários, a certo modo, altos para o final do próximo ano. Portanto, reparem que o cenário, tirando aqui o mais extremo, depois temos 3,7%, ou seja, a contar que a taxa de inflação poderá manter-se inalterada em comparação com o mesmo período deste ano. Ainda assim, é também aqui importante notar que se espera que a partir daqui a inflação continue a subir. Isto também porque estamos aqui a olhar para o headline, ou seja, a taxa de inflação geral, que vai contabilizar também a subida dos preços que nós temos vindo a observar e que naturalmente depois tem influência também na taxa de inflação geral. A taxa de inflação subjacente continua a ser mais importante neste momento do que a geral, mas vamos também ter aqui em consideração e ter alguma atenção para que não haja de facto aqui uma grande subida da taxa de inflação geral, pois poderá voltar a ter relevância para os mercados. Além disso, questões sobre a balança comercial, portanto, o déficit nos Estados Unidos continua a aumentar, está em níveis altos, portanto, se formos a ver, está em níveis bastante altos e continua aqui acima dos 5% do PIB, portanto, níveis que, de certo modo, são bastante preocupantes e já há bastante tempo que andam assim e que se intensificou-se, portanto, após o período da pandemia. Isto faz-nos aqui levar para outras questões. Se olharmos aqui para o déficit, portanto, resulta aqui da diferença entre as despesas e as receitas. Se olharmos aqui para os déficits ao longo do tempo e se olharmos também para o aumento das taxas de juros, pode fazer com que, portanto, os custos também aqui dos serviços possam contribuir ainda mais para o intensificado da dívida. Isto é um caso que na economia portuguesa, por acaso, é particularmente relevante e preocupante. Nos Estados Unidos não é tanto, mas começa aqui a existir algumas preocupações à volta desta questão, uma vez que as taxas de juros também estão a aumentar e os custos de financiamento tornam-se então mais elevados. Depois entramos aqui também noutra fase, que é a fase em que nós estamos em quantitative tightening. Até agora a Fed tem sido bastante cautelosa no que diz respeito à redução de liquidez e à redução de ativos no balance sheet. Longe de querer fazer aquilo que assustou e que marcou bastante os mercados no período aqui 2018, 2019, em que apesar das variações da redução do balance sheet não ter sido tão grande como é a atual, mas também a fase de quantitative easing também não foi tão exagerada como foi agora mais recentemente com o período da pandemia. Isto pode nos levar aqui novamente a questões sobre o limite, o teto máximo da dívida, que pode trazer aqui novamente mais problemas. Olhando também para, e aqui dados segundo o Governo, portanto aqui a escala destas emissões poderá ter de aumentar ainda mais, portanto acaba na verdade por não surpreender muito, até porque desde a Segunda Guerra Mundial o teto máximo de dívida tem estado a subir constantemente.
Ainda assim, com as questões também sobre a guerra no oeste da Europa e também agora no Médio Oriente e as tensões em Taiwan e aqui os pacotes também de Biden para aumentar os gastos no financiamento da defesa e nos apoios externos, poderá aqui agravar ainda mais este cenário. Como resultado, vemos então também as Treasury Notes a refletirem exatamente isso, portanto, uma subida e também as yields aqui a terem alguma preocupação, a demonstrarem algumas preocupações referentes a estes motivos. Portanto, existem aqui de facto, e já não estamos a falar só do panorama macro, na verdade, estamos agora já também a falar, portanto, das questões geopolíticas que podem de facto pesar também na evolução das próximas decisões e dos próximos indicadores económicos. Em termos de indicadores económicos, na semana passada não tivemos assim muitos indicadores a serem divulgados, ao contrário desta, que vamos ter aqui uma semana bastante preenchida. Ainda assim, as vendas a retalho, e quando olhamos para as vendas a retalho, seja em termos reais como em termos nominais, vejam que continuam a subir. Portanto, aqui acabam por não ser dados muito positivos para o tema da inflação. Isto porquê? Porque vemos claramente que o consumo não está a abrandar, bom, embora nas vendas de retalho existe aqui algum abrandamento, mas de modo geral o consumo está a abrandar a um ritmo muito lento e não é isto o desejado e que pode naturalmente depois afetar o caso do combate à inflação, sobretudo nos produtos e serviços em que a pressão sobre os preços é mais persistente, como temos vindo a observar. É verdade que já vimos o mercado imobiliário a dar sinais de fraqueza, já vimos também, de certo modo, alguns meses, o ISM de serviços e os preços pagos também a dar sinais de fraqueza, mas, portanto, tendo aqui as vendas a retalho e no lado dos agentes económicos, se não houver de facto uma mudança em termos de consumo, de padrões de consumo, tornar-se-á eventualmente um pouco mais difícil de combater a inflação. Em termos de earnings, para esta semana, vamos ter, aliás, olhando para as earnings da semana passada e depois vamos falar aqui os desta semana. Portanto, a semana passada tivemos a Tesla e a Netflix, entre aqui os pesos pesados. A Tesla acabou por desapontar os investidores. Os resultados acabaram por ser, de certo modo, desapontantes. A reação das ações da empresa no mercado também reflete exatamente isso, os fracos resultados apresentados pela empresa. Os earnings per shares da empresa, só para terem a ideia, portanto, caíram a 37% em termos homólogos. As receitas da empresa diminuíram em 8,8%, também em comparação com o mesmo período do ano passado, portanto, ficou abaixo dos 24 mil milhões registrados no mesmo período do ano passado. Apesar das projeções sobre a produção dos veículos se manterem inalterada, ainda assim, portanto, aqui o facto das receitas estarem a abrandar está a pesar um pouco no sentimento do mercado. Nem é só este ponto, também o facto de haver muita variação sobre os preços praticados no mercado acaba por também trazer aqui alguma desconfiança para o consumidor final. Por outro lado, a Netflix acabou por surpreender pela positiva. A empresa conseguiu registrar o maior crescimento de subscritores no terceiro trimestre, referente ao último trimestre. Portanto, isto foi o maior aumento desde o segundo trimestre de 2020. Portanto, reparem aqui, a linha a tracejado, vemos exatamente isto. A Netflix, que foi uma das empresas mais beneficiadas do período da pandemia, mas o ano a seguir, ou o segundo ano a seguir, acabou por ser das mais prejudicadas, está agora aqui a dar alguns sinais de recuperação e fez com que as ações da empresa subissem, estivessem a valorizar quase 18%. Portanto, aqui também a mostrar que a estratégia e aqui a mudança de estratégia em torno da empresa a refletir-se pelo menos nestes números trimestrais e o mercado a gostar bastante, portanto, dos números então apresentados pela empresa. Para esta semana teremos aqui mais empresas tecnológicas a apresentar então os seus resultados. Temos aqui várias empresas. Na terça-feira, portanto amanhã, vamos ter a Google, portanto a Alphabet, vamos ter a Microsoft também, ambas após o fecho do mercado. Depois na quarta-feira teremos a IBM, a Meta, na quinta-feira a Amazon, Intel, portanto aqui das tecnológicas as mais relevantes. Vamos ter também 12 empresas do Dow Jones, que todas elas somadas têm um peso superior a 1/3 do índice, portanto são importantes. Vamos ter aqui várias empresas também no setor energético a apresentarem os seus resultados, como é o caso da ExxonMobil.
e, portanto, deverá aqui ser uma semana em termos de earnings bastante interessante. Também em termos de calendário económico, será uma semana importante. Isto porque vamos ter dados sobre a atividade económica, não só nos Estados Unidos, mas bem como na zona euro e, em particular, na Alemanha. Vamos ter os PMIs, os índices de serviço e da indústria. Vamos ter a taxa de desemprego no Reino Unido, que continua a ser importante. Vamos ter também os dados dos inventários do API, que serão relevantes. Depois, a meio da semana, teremos então decisões do Banco do Japão no lado do Canadá. Depois, na quinta-feira, do BCE, Conferência de Lagarde. Expectativas sobre a decisão do BCE são elevadas, uma vez que a última conferência de imprensa do Lagarde deu a ideia que o aumento dos juros poderá já ter terminado. Ainda assim, será importante, eu diria que ainda há bastante espaço para surpresa. Portanto, não é oficial que o BCE para de subir os juros, até porque a inflação continua muito elevada, e é verdade que economias como a Alemanha, que estão bastante penalizadas, e vemos pelos PMIs, estão a sofrer também muito com a subida dos juros. Ainda assim, poderá o BCE adotar pelo menos mais uma subida dos juros para garantir que a economia arrefece aos níveis desejados. Teremos depois também os dados que já são semanais e que são regulares, portanto os inventários de petróleo na quarta-feira, um dia anterior, os pedidos semanais sobre desemprego, e vamos depois na sexta-feira ter dados do PCE, que são extremamente importantes, porque é a métrica favorita da Fed, e esta semana vamos ter também os dados do PIB nos Estados Unidos. Só que para perceberem, portanto, nós neste momento, comparando a situação em Israel versus a situação portanto, o conflito no Médio Oriente contra o conflito no leste da Europa, reparem aqui no impacto que teve versus o que está a acontecer neste momento. Portanto, na altura o VIX disparou, os preços do petróleo também dispararam. Neste momento é verdade que o VIX tem recuperado, mas não é motivado. A percentagem de conflito no Médio Oriente é muito pequena aqui no VIX, e o mesmo acontece também ainda no petróleo. Ainda assim, como é natural, se o conflito escalar muito mais, poderá aqui ter um impacto bem mais severo nos mercados. Passando aqui para os gráficos, só para deixar aqui algumas notas, tal como eu estava a dizer então no início da apresentação, o gráfico TLT, portanto as obrigações, aqui caso tenham alguma dúvida poderão sempre consultar, mas as obrigações a 20 anos nos Estados Unidos atingiram então mínimos de 2006 a 2007. Isto reflete, portanto, as fortes subidas que as yields têm vindo a registrar. O próprio gráfico deste T-Note também a refletir isto, aqui já com uma maturidade um pouco inferior aos das TLT. Curiosamente, os metais preciosos continuam com um desempenho bastante positivo, uma vez que, e aqui é curioso, porque temos as yields a subirem, temos o próprio índice do dólar, de certo modo, a valorizar, mas temos os metais preciosos a valorizarem devido à instabilidade que se vive neste momento, e também muito por via do aumento das tensões, que podem escalar muito mais, mas no Médio Oriente. Ainda assim, aqui um gráfico interessante, que é quando nós sobrepomos o gráfico deste T-Note com o índice do dólar, reparem aqui a divergência. E reparem o que é que aconteceu no passado, quando houve divergências, portanto, o dólar tende a depreciar, as yields tendem também a recuperarem. Portanto, é algo bastante interessante, é algo que pode aqui alimentar, de certo modo, uma ideia de investimento que eu acho que até pode ser bastante interessante. Ainda assim envolve aqui um pouco mais de research, mas olhando apenas para comportamento e para a correlação que existe entre ambos, tornar-se-á, portanto, bastante interessante, como aqui podem ver. Já o petróleo continua a ser penalizado, portanto aqui a guerra tem impacto, é verdade, mas não tem um impacto tão grande como se esperava, e esta semana a ser marcada aqui por novas quedas, e aqui o petróleo fica muito dependente também do comportamento também da atividade económica. Os PMIs aqui poderão ter impacto esta semana. Para finalizar, e finalizamos aqui desta vez com as criptomoedas, que as criptomoedas estão em destaque, portanto, existe aqui uma grande recuperação no mercado cripto. Temos várias moedas, na verdade, a valorizar, sobretudo as altcoins. A própria Bitcoin voltou a ser negociada junto dos $30.000 e, portanto, aqui refletir mais uma vez o bom sentimento que há à volta do mercado cripto. Portanto, é aqui algo também interessante. É curioso que existe aqui neste momento uma divergência entre o sentimento à volta do mercado cripto e os mercados tradicionais, e agora tornar-se mais interessante perceber quais dos mercados é que está a fixar preços extremamente elevados ou extremamente baixos. Portanto, os índices pelo quinto dia consecutivo voltaram a cair, os índices norte-americanos,
E o fraco desempenho nos mercados tradicionais pode afetar evidentemente aqui o mercado cripto, uma vez que ambos são considerados ativos de risco. Ainda assim, o inverso também poderá acontecer. Portanto, é um mercado que eu recomendo acompanharem pelo menos. E bom, chegamos então aqui ao final da apresentação. Espero que tenham gostado. Vemo-nos nos próximos vídeos e também nos webinars. Bons negócios a todos e obrigado por terem assistido.